Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre... Parece que a diretoria, né, é imune a críticas, não se pode criticar ela. Vamos falar sobre isso, vamos falar também de Edmundo. Semana passada, final da semana passada, esteve num podcast com os colegas do Atenção Vascaínos. Abraço aos colegas do Atenção Vascaínos, que admitiu que a Sempre Vasco já estava querendo tirar a 77 antes mesmo de ganhar as eleições. Tudo isso desperta, Vascaínos! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E depois da Copa do Mundo, recomeça tudo de novo. A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana. Bom, ainda a CBF está para definir, né, um novo dia e horário do jogo contra a Vitória da Bahia, que seria o primeiro jogo após o retorno da Copa do Mundo lá em Salvador. Só que vai bater no mesmo dia que o Vasco vai estar em Medellín, na Colômbia, pegando o Independiente de Medellín pela playoff da Copa Sul-Americana. A CBF ainda está para confirmar o novo horário e o novo dia desse jogo contra a Vitória da Bahia. Bom, e está passando o Jordânia e a Argélia pela Copa do Mundo. Mas, bom, ontem eu critiquei a escolha do Fred Luz como o novo céu da SAF. Inclusive, postei um vídeo passado dele, que ele fez piadinhas sobre o Vasco. Piadinhas. E tudo bem, passado é passado, mas critiquei a falta de coerência dessa diretoria, porque eles criticavam muito o Luiz Melo, ou como ele é popularmente conhecido hoje pela torcida, Luiz Mengo, que ele era sócio do Flamengo e trabalhou no Vasco. Inclusive, tem muita gente que acha que o negócio do Maracanã, né, quando a 77 brigava pelo Maracanã, o Luiz Melo sabotava. Bom, prova disso, pelo menos eu, documentada, não tenho. Mas tinha muita teoria sobre isso, tanto que via críticas de todos os lados. O Luiz Melo não só da associação, quanto também parte da SAF. E hoje contratam um também sócio, amigo do peito do atual presidente do Flamengo, Pablo. Bom, competência, o currículo dele diz que por si só. Mas futebol tem paixão. Eu duvido que o PAB ia contratar um vascaíno. Por exemplo, pô, Thiago, todo mundo sabe que você tem um canal do Vasco, você já é assessor de imprensa do Flamengo, duvido. Duvido é o dó. Não só do Flamengo, duvido que alguém do Fluminense, mas o Vasco hoje é segmentado, né? Tem um presidente da Assembleia que tem foto dele com a camisa do Fluminense. E agora, um céu, amigão, sócio do Flamengo. Mas não se pode criticar, porque se você questionar a diretoria, olha que tipo de recadinho você recebe. Mas tem explicação por isso, porque
a torcida do Vasco, ela vem de muitos anos machucada, levando muita porrada nos últimos 25 anos, e ela se apega a um mínimo de esperança que ela possa vir a ter. Normal, né? Aí você critica, ameaça, entre aspas, essa esperança, você é chamado de que está torcendo contra, que é politiqueiro, que não quer que essa diretoria se dê bem, é torcedor de rival, enfim. Criam teoria da conspiração porque você falou, questionou, teve seus críticos criticaram. Personalificação, porque tem muita gente que se apega a um sentimento emocional, a um dirigente, a um céu. Aí depois do Pedrinho, que foi jogador, ídolo, poderia ter sido um ídolo maior se não fosse uma lesão, né, que ele teve aquele carrinho do cara do Cruzeiro, praticamente acabou a carreira que ele poderia ter tido. Né? Um cara que ia para a Europa, virar ídolo de um Barcelona da vida, de um Real Madrid da vida. Poderia ter acontecido com o Pedrinho. Inclusive, quando ele se lesionou, que ele nunca mais foi o mesmo, né? Passou o resto da carreira convivendo com lesão. Ele tinha sido convocado por então técnico da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo. Ele e o Felipe, né? Então, assim, o Felipe é ídolo maior, em termos de título, é o maior jogador carregou troféus, né? Foram campeões. O Felipe é o maior número de títulos do Vasco, superou até o Roberto Dinamite, né? Não de ídolo, mas de títulos. O Felipe é o maior. Inclusive, aí um exemplo disso é que com a grande Fernanda Teixeira, um beijo para a Fernanda, né, que já fez participação especial, inclusive, no Atenção Vascaínos, ela criticando o Felipe, questionando o que o Felipe faz no Vasco. Teve torcedor falando que o Felipe é o maior torcedor, o maior vencedor do Vasco, cala tua boca. Como se o Felipe ainda fosse jogador. Sabe, tá vendo? Percebendo? Não sabe separar o passado com o presente. E é uma semelhante a um muito religioso que acredita cegamente no pastor ou no padre, não tem um senso crítico de ver que, às vezes, como qualquer ser humano, erra. Você não vê aquele erro e fala, não, isso aqui está errado. Até o seu familiar. Não pode ser uma coisa puramente cega, acreditar cegamente. Mas acabou esses anos de tristeza, deixando parte da torcida doente, porque eles se apegam em dirigente para ver se salva o Vasco da forma que está. Inclusive, estão falando que o Pedro salvou o Vasco, mas a gente não sabe de que o Pedro não salvou, tanto que o Vasco está na zona de rebaixamento. Mas uma coisa que me preocupa muito, sabe? Essa falta de senso crítico de muitos, não sabe avaliar. Inclusive, tem organizado aí que apoia cegamente a diretoria com um time na zona de rebaixamento. Os líderes dessa organizada disse que está bom a gestão do Pedrinho.
talvez o meu churrasco, a minha vida, é mais importante para eles do que os interesses do clube. Mas é muito complicado. Né? Espero que o Vasco saia dessa para que a torcida sorria, fique alegre e fique mentalmente mais saudável. Bom, e o Edmundo, um dos maiores ídolos do Vasco, pós-Roberto Dinamite, né? Se falar o maior ídolo é o Roberto. Mas se você for questionar o pós-Roberto, vai ter altos debates. Uns vão falar Edmundo, outros vão falar Romário. Pode ser que até quem fale Valdir Bigode. Cada um tem seu próprio gosto, ou seu próprio conceito de ser ídolo. E já que é capaz até de quem falar em Valdir Bigode, por falta do Valdir Bigode, nunca jogou no Flamengo, né? Edmundo e Romário já jogaram no Flamengo. E ele é ou era um dos militantes da Sempre Vasco. E ele participou do Boscast, do Atenção Vascaínos, ele que será candidato a deputado federal nessa eleição. Não sei se já está, o TSE já liberou para a campanha ou só vai começar depois da Copa do Mundo, mas ele já está participando aí de Boscast, ligado a Vasco. Inclusive, quando ele lançou a candidatura dele, ele disse que ele quer ser deputado para defender o Vasco. Bom, eu acho que se ele fosse para defender o interesse do Vasco, ele tinha que ser candidato a presidente do Vasco, não a deputado federal. Deputado federal é uma coisa ampla, deveria ser para todas as torcidas. Interesse do país, não uma torcida específica. Mas tomem já desculpem, quem discordar, desde que não seja com ofensa, pode comentar, pode opinar. Que ele for inscrito, se inscreva, ative o sininho, já que vai para demais família vascaína. E aqui a Garota Moral, que todos TVs. Mas eu, particularmente, estou em trauma de jogador. Mas ele admitiu na entrevista que a Sempre Vasco já queria tirar 7-7 antes mesmo de ganhar a eleição. As imagens são da Atenção Vascaínos. Confira. Eu faço parte da Sempre Vasco, eu fiz parte da Sempre Vasco desde o dia 1, desde quando começou a Sempre Vasco. Em 14 anos, 13, 14 anos, nos reunimos na casa do Jaime toda segunda-feira. Então, se o ano tem 55 semanas, né? Então a gente está falando aí de pelo menos 800 reuniões. Eu participei de 99% das reuniões e os membros também. Eu posso apostar que o Pedrinho não foi a 5 dessas 800 reuniões. Caramba. Então o Pedrinho tinha a atividade dele, nunca gostou de se meter em política. Mas quando nós disputamos eleições de 14, 17, 20, até ganhar em 23, o grupo entendeu que não poderia ser o Júlio e que deveria ser um dos ídolos que fazia parte daquele grupo. Quem fazia parte do grupo? Eu, Pedrinho e Felipe. Se entendeu já naquela ocasião que a 777 era ruim para o Vasco, era nocivo ao Vasco, e que a gente precisava encontrar um meio de tirá-los, porque estava muito nítido que o dinheiro entrava por um lado, saía por outro, enfim, que comprava a prazo e vendia à vista. Então esse dinheiro aqui, na verdade, só entrava, não saía. E aí, quando a gente conseguiu ganhar, eu entendi que era melhor o Pedrinho, porque tinha uma imagem positiva. Pô, se for o Edmundo, vai entrar e vai logo brigar. Vai logo tirar a 777. A gente não sabia
qual era o tamanho dessa briga, e eu, como sempre fui de grupo, eu entendi que o melhor para o grupo era o Pedrinho como presidente, e tá tudo bem. Bom, assim que a eleição saiu, já havia burburinho justamente que eles queriam realmente tirar 77. Só que eles negavam. Agora, por que negavam? Porque não eram que batiam no peito e admitiam que eles estavam querendo fazer. O leve esse ano pode ter todos os defeitos do mundo. Ele é ser humano como eu, você, todo mundo. Mas ele não negava que faria o que a Sempre Vasco fez. Ele falava que queria retornar o futebol para a associação. Tem até um certo romantismo, né, da visão do Leve, mas o futebol de hoje não se permite ainda mais na condição financeira do Vasco. Mas por que não admitiram? Não foram homens, quando eu falo homens, não é apenas seres do sexo masculino, mas gente de caráter, de admitir coisas que estão pensando em fazer. Fica aí a questão. Bom, sobre a escolha do Pedrinho, que ele mencionou, não tem mistério nenhum, não tem nada diferente aí, tem nada de novo, é a coisa mais normal do mundo, inclusive na política nacional, quando há convenção partidária, os caciques daquele determinado partido também fazem escolhas baseadas em imagens de quem é bem visto pela população, pela aquele reduto eleitoral. Então, no Vasco também, essa coisa do Edmundo dizer que o Pedrinho tinha uma imagem melhor vista, era óbvio, tanto é que ele foi eleito várias vezes melhor comentarista do Brasil. Então era óbvio que a imagem do Pedrinho estaria melhor que a do Edmundo, que o Edmundo até hoje não se fez daquela... Tentou, mas ainda não se fez daquela imagem do jogador temperamental. E do Felipe também. O Felipe nem como dirigente se fez do personagem temperamental, né? Ele falou, inclusive, em coletiva, que não gostava de um ativo do clube. Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a Galera Tem Moral, aqui todos os TVs. Até o boa noite, com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.